bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do treinamento de processos seletivos simplificados das ETECs. Eu sou a professora Karen e eu espero que vocês aproveitem o nosso encontro de hoje. Por favor, não se esqueçam de assinar a lista de presença que vai ser disponibilizada das 11h30 ao meio-dia e meio. E, por favor, também fiquem atentos que hoje, como é o último dia dos nossos encontros, nós vamos disponibilizar uma avaliação sobre os conhecimentos que foram apresentados aqui. Então, vocês vão poder dizer, né, sugestões, o que gostariam que tivesse sido abordado também. E o Gerson e o Luiz, eles vão continuar na condução dessa atividade aqui com vocês e eu desejo a todos um excelente treinamento. Luiz, Gerson, fiquem à vontade. Pessoal, bom dia, tudo bom? Para quem não lembra, eu sou o Luiz, diretor do departamento de seleção aqui. Comigo aqui está o Gerson, meu substituto e assessor do departamento. Então, hoje nós vamos continuar aí a capacitação sobre processo seletivo simplificado, aonde com isso nós vamos conseguir aí finalizar um conhecimento de como funciona cada etapa dentro do processo seletivo, tá bom? Eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela aí. Então, pessoal, só para nós relembrarmos aí, na semana passada, nós começamos com o processo seletivo, demonstramos todo o panorama do departamento em relação às etapas que nós tivemos em 2011 e em 2021 e 2022. Fizemos algumas etapas com vocês de cada fase. Uma delas foi a abertura, já fizemos com vocês a reabertura. Então, aqui é o fluxo, né? Para quem não lembra, esse é o fluxo do processo seletivo simplificado, aonde você consegue visualizar ele melhor dentro do manual do processo seletivo simplificado, correto? Então, só para relembrar aí, olha lá o fluxo. Nós começamos com a abertura, explicamos para vocês como é que funciona a abertura, o que gera a abertura. Depois, entramos no método da portaria, aonde na portaria, dependendo do caso, se eu tenho um candidato inscrito PPI que optou para PD, relembrando, PPI significa o quê? Um candidato preto, pardo ou indígena. Perfeito? Então, se eu tenho lá um candidato PPI que optou para PD, pontuação diferenciada, aí sim eu vou ter a designação da banca examinadora e designação da comissão de verificação. Se eu tiver candidato só de ampla concorrência, que significa que não tenho nenhum candidato que optou pela PD, automaticamente a minha portaria só vai ter a designação da banca examinadora. Depois disso, nós tivemos um panorama aí sobre o deferimento. Mostramos para vocês o que nós temos que verificar no momento do deferimento, se eu vejo o que eu vejo na ficha de inscrição, como é que o candidato preenche a ficha e com isso você consegue utilizar essa ficha para deferir ou indeferir essa inscrição. Depois, conseguimos visualizar também a parte de memorial circunstanciado, aonde quem é responsável por analisar o memorial é a banca examinadora que foi designada no começo na portaria pelo diretor da unidade. Visualizamos que existe uma planilha de cálculo para a pontuação diferenciada. Lembrando que, lógico, essa planilha você só vai utilizar quando você tem um candidato deferido que é PPI, que optou pela pontuação diferenciada. Perfeito? Aí mostramos que nas do memorial nós vamos divulgar isso tudo na fase de deferimento. Sai lá um edital de deferimento de inscrição e resultado do memorial circunstanciado. Então, isso tudo sai em apenas um edital. Vimos também que existe a fase de aferição. Então, para aqueles editais, novamente, que tem candidato PPI que optou pela PD, eu tenho a fase de aferição. Essa fase de aferição, quem vai fazer é a comissão de verificação, aonde os 3 membros ali vão verificar se aquele candidato é ou não PPI. Verificado isso, ele vai publicar um edital dizendo que aquele candidato está ou não enquadrado como PPI. Feito isso, a unidade marca também uma data de prova, né? Junto com os 3 temas, logicamente, para poder fazer a prova de métodos pedagógicos. Então, até a semana passada, dentro do fluxo, nós conseguimos verificar até a fase aferição. E aí sim, hoje, nós vamos entrar aí na fase
prova de métodos pedagógicos. Perfeito? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Prova de métodos pedagógicos. Era uma fase eliminatória e classificatória. Por quê? Porque o candidato ele tem que obter a fase é de 0 a 100 e tem que obter no mínimo 50% da nota para poder passar para a próxima fase. A aula é perante a quem? A banca examinadora, aquela banca que você designou na portaria. Com a atualização atual da deliberação, hoje nós enviamos para fazer a prova de métodos pedagógicos os 10 primeiros candidatos, os 10 primeiros candidatos melhor classificados junto com os que empataram. Então, tem lá os 10 melhores lá que vão para a prova de métodos pedagógicos. Automaticamente, quando eu faço a prova de métodos, eu tenho lá 3 temas. Então, no dia da prova, esse candidato vai estar perante a banca examinadora e vai sortear um tema para ele ministrar naquele momento a aula. O candidato, obrigatoriamente, no momento da prova de métodos, ele tem que entregar para a banca o plano de aula em 3 vias. Se ele não entregar, ele é automaticamente desclassificado, porque ele não entregou o plano de aula. O plano de aula é um requisito obrigatório para o candidato no momento da prova. Por que isso, pessoal? Porque você consegue já ter noção se aquele candidato consegue preparar uma aula e se esse preparo está de acordo com o que vocês precisam. Lembrando que até o plano de aula você vai pontuar pela organização que ele fez ali, né? A duração dessa aula é equivalente a uma hora-aula. Então, você tem lá 45 minutos, geralmente, uma prova de método pedagógico de tempo ali, para avaliar este candidato. Perfeito? Só uma observação aqui em relação a essas informações que o Luiz passou. Primeiro, em relação à questão dos 10 candidatos que teriam as melhores notas no exame de memorial circunstanciado, essa alteração é para aqueles editais de abertura publicado a partir de 28/1 de 2022, tá? Se o edital de abertura foi publicado antes de 28/1 de 2022, portanto, antes da vigência da deliberação 79/2022, então permanece aquela regra dos 5 candidatos, como a escola já, né, como vocês já vinham realizando aí desde a edição da deliberação 41, tá? Também em relação à questão da duração, quando coloca equivalente a uma hora-aula, aí é título de recomendação, tá? A gente sabe que tem escola que faz a prova de métodos pedagógicos em um tempo menor, tá? Mas o que a gente coloca para poder para aferir, né, de uma maneira mais adequada a essa parte pedagógica do candidato, a gente sugere, a gente recomenda que seja utilizado o tempo utilizado em uma aula normal, tá? Mas aí é a título de recomendação, de sugestão. A unidade pode, né, ela pode continuar a fazer o tempo que ela entender como adequado para fazer essa avaliação, tá bom? E só para relembrar, essa parte de duração do tempo da prova. No momento de inserir essa informação da prova dentro do sistema, é onde o diretor vai falar lá, quanto tempo vai durar essa prova? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? É naquele momento que já vai definir quanto tempo vai durar a prova para cada candidato, tá bom? Então, sai publicado no edital de convocação para a prova de métodos pedagógicos o tempo daquela avaliação. Então, assim o candidato ele tem a noção real de qual tempo que ele tem que preparar um plano de aula para poder se organizar e aí apresentar para a banca. Tá bom? Regras muito importantes, pessoal. A prova de métodos pedagógicos não pode gravar. É proibido fazer qualquer tipo de gravação. Outra coisa importante. A banca está proibida de fazer qualquer pergunta para o candidato. Ali é uma aula apenas expositiva. Você não pode ficar perguntando para o candidato. Pela a forma que nós temos de prova, não pode a banca examinadora ficar fazendo perguntas para o candidato.
Perfeito? E quais são os critérios que nós vamos avaliar esse candidato no momento da prova de métodos pedagógicos? Então, temos lá conteúdo, planejamento, procedimento didático, expressão, linguagem e comunicação. Então, aí são esses critérios que a banca vai se pautar para poder avaliar esse candidato. Perfeito? O que acontece hoje com o processo seletivo? Automaticamente, eu convoquei 10 candidatos para fazer a prova. Os 10, eu tive lá candidatos ausentes ou todos foram reprovados. Automaticamente, eu posso fazer uma nova prova de métodos pedagógicos convocando os próximos 10 candidatos. Então, nós temos esse recurso aí para poder continuar com o processo seletivo até o final. Tá bom? Uma observação em relação à parte dos critérios, esse detalhamento do critério, quanto vale cada critério, de que forma é feita essa parte do cálculo para resultar na prova de métodos pedagógicos, essas informações, elas constam do edital de abertura e com maiores detalhes também, né, para as unidades de ensino, essas informações, elas estão detalhadas também no Manual de Processo Seletivo Simplificado. Tá? Com relação à questão do gravar ou não gravar a prova, de fazer ou não perguntas, é importante frisar que, por se tratar de uma aula expositiva, portanto, ela não é uma aula, não é uma prova de prova oral, né? Que é caracterizado por perguntas e respostas, né? Acerca de um determinado tema, determinado assunto. Então, por ser uma prova expositiva, ela é uma prova prática de habilidades operacionais ou técnicas. Então, ela tem uma característica de exposição mesmo, de aferição do candidato sob o ponto de vista pedagógico, tá? Em relação à nova prova de métodos pedagógicos, ela vai ocorrer, então, né? Se eventualmente, naquela primeira chamada, não houver candidatos aprovados, tá? Então, vamos supor, fez lá a primeira prova de métodos pedagógicos a ser aplicada no certame. Então, seleciono lá até os 10 candidatos com as melhores notas no exame de memorial circunstanciado. Não havendo candidato aprovado, a unidade de ensino, e ainda restando, né, candidatos pontuados no exame de memorial, a unidade de ensino ela deve aplicar uma nova prova a esses candidatos que restaram. Tá? Então, a possibilidade de aproveitar melhor aquela lista de candidatos que pontuaram no exame de memorial, que é a etapa anterior a essa prova. E para completar, em relação aos critérios, você tem dentro do Manual de Processo Seletivo Simplificado cada critério e uma discriminação do que seria cada critério e qual é a pontuação em cima desse critério, tá bom? Por exemplo, planejamento. Então, lá no critério planejamento, a banca vai verificar o quê? A introdução ao assunto, verbalização dos objetos da aula, preparação da aula, desde a apresentação do plano de aula, material didático selecionado pelo candidato e alguns outros indícios concretos. Então, você tem ali para cada critério o que você vai avaliar nesse critério e qual a pontuação que vai levar em conta para esse candidato aí, para esse critério, tá bom? E aí vem a fase classificação final. Em si, a classificação final, lógico, que ela vem após a prova de métodos pedagógicos, e ela é composta por duas notas, né? A nota do exame de memorial circunstanciado, mais a nota da prova de métodos pedagógicos. Lembrando que você só vai somar essas duas notas, logicamente, se o candidato tirou mais de 50 ou mais pontos na prova de métodos pedagógicos. Então, automaticamente, se ele tirou 49, você não vai somar o exame de memorial mais 49 e aplicar uma nota final. Automaticamente, ele está reprovado porque ele tirou menos de 50 pontos. Perfeito? Na classificação final, você já vai atribuir critérios de desempate, que está disposto no próprio edital de abertura, onde você consegue verificar quais são os critérios de desempate. E se algum critério ficar empatado ali na nota, você já consegue ali colocar qual fica realmente em primeiro e consequentemente em segundo lugar. Perfeito? Na classificação final, nós temos duas listas de classificação final que é separado pelo tipo de titulação. Então, eu tenho lá, primeira lista é os licenciados e a segunda lista
é o graduado. Automaticamente você vai ter em licenciado primeiro, segundo e terceiro. Graduado primeiro, segundo e terceiro. Você não vai continuar em graduado quarto, quinto e sexto. Não, você começa novamente. São listas diferentes. Então, automaticamente, para cada titulação, licenciado e graduado, você tem uma lista de classificação ali. Perfeito? Também em relação à prova de métodos pedagógicos, que é uma questão que nós abordamos na exposição anterior, né, da semana passada, também aplica-se a pontuação diferenciada na prova de métodos pedagógicos, tá? Só para trazer esse reforço. Então, aplica-se o sistema de pontuação diferenciada aos candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas que optaram pelo uso dessa pontuação. Isso é aplicado tanto no exame de memorial circunstanciado quanto na prova de métodos pedagógicos, tá? Sobre a forma que contextualizamos na exposição na semana passada. Maiores detalhes sobre isso também vocês podem encontrar no Manual de Processo Seletivo Simplificado. Tá? Em relação à questão das listas de licenciado e graduado, há necessidade do esgotamento da lista de licenciado para depois fazer uso da lista de graduado, né? Tanto que na discriminação do edital de classificação final, vocês vão observar, como o Luiz colocou, que os licenciados, eu vou ter lá o primeiro, o segundo, o terceiro, e quando vai no graduado, o primeiro, o segundo, o terceiro, graduado, tá? Então, esgota-se uma lista, né, a lista de preferência do licenciado, depois passa para a lista de graduado, tá bom? Então, pessoal, em si, aí acaba a fase classificação final. E aí vem a parte mais fácil do processo seletivo, né? Que seria nós conseguimos homologar aquele processo seletivo e depois convocar aí um candidato. Então, vamos lá para a fase homologação ou encerramento. Então, quando que um processo seletivo ele é homologado? Quando houver candidatos classificados. Então, tenho um ou mais candidatos classificados, automaticamente aquele processo seletivo ele vai ser homologado. Ele é um ato do diretor, que sai como despacho, né? Despacho do diretor homologando aquele processo seletivo. A vigência dele é a partir da homologação. Então, a partir da data que saiu no DOE, ele tem a duração de 1 ano, prorrogável uma única vez por igual período. Uma atenção nisso aí, pessoal. Ele é 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Tudo bem? Se você esquecer de enviar para o departamento prorrogar, mesmo que seja após 1 dia, nós não conseguimos prorrogar. Não existe como publicar uma prorrogação por não ter saído publicado em época oportuna. Não existe esse tipo de fase, tá? Então, assim, nós temos que publicar a prorrogação antes de vencer realmente essa homologação. Tanto que no próprio manual vocês têm o procedimento de qual tempo anterior você precisa enviar essa prorrogação, mas depois a gente entra na fase de prorrogação. Agora é só a homologação, mas temos que lembrar essa parte muito importante, porque às vezes acaba confundindo e manda 2 dias depois que acabou a fase de validade. Automaticamente nós não vamos conseguir prorrogar, tá bom? E aí vem o encerramento. Então, é homologação ou encerramento. O que seria encerramento? Novamente, é um ato do diretor que vai gerar o despacho do diretor encerrando. Ocorre sempre quando não tem o candidato nenhum inscrito, todas as inscrições foram indeferidas, todos os candidatos foram ausentes na prova, e sem nenhum candidato classificado. Então, não tenho nenhum. Tive lá 3 provas didáticas, convocando todos os candidatos. Chegou no final, nenhum candidato compareceu, automaticamente eu não tive nenhum classificado. Então, esse edital, infelizmente, ele vai ser encerrado por não ter nenhum classificado aí, tá bom? Então, é assim que funciona o encerramento. Só uma observação também em relação a essa fase até aqui, né? Então, nós passamos da abertura, né? Nós verificamos aqui no treinamento da abertura até a parte da homologação, né? E
Cada fase que compõe o processo seletivo até aqui, a gente também tem períodos, né, a partir do momento da publicação da fase, reservado para interposição de recurso dos candidatos, né? Então, um candidato, ele pode não concordar com uma nota, ele pode não concordar também com a parte do deferimento e indeferimento da sua inscrição, ele pode não concordar com alguma questão ali que saiu consignado nos editais, né, da abertura até aqui, até essa parte de homologação. Então, para isso, há a possibilidade do candidato entrar com recurso. É uma exceção à regra, né? Então, comumente, nós não temos recurso, né? Mas pode acontecer, pode ocorrer dos candidatos, no caso, entrarem com recurso. E daí esse recurso ele é tratado conforme a situação ali que o candidato apresenta sobre uma determinada questão, uma determinada fase do processo, tá? O que a gente coloca é para que esses recursos sejam tratados, né, para daí sim startar a parte de homologação do certame mesmo, tá? Porque a homologação é a chancela de que tudo que ocorreu dali para trás está correto, está coerente, já está ajustado. Bom? E a próxima fase, que é uma fase optativa. Por que optativa, pessoal? Porque o processo seletivo simplificado de ETEC, ele é um cadastro reserva. Então, automaticamente, a unidade de ensino não tem a obrigação de convocar algum candidato que foi classificado e após foi feita a homologação. Então, vamos lembrar, o processo seletivo é cadastro reserva. Então, vocês sempre precisam ter esse cadastro reserva dentro da unidade de ensino para que, se houver algum problema em algum componente curricular, você tenha lá aquele cadastro reserva para você poder aproveitar e fazer uma convocação para algum candidato ministrar aquela aula que está disponível. Então, eu sempre vou realizar a convocação após, logicamente, homologar o processo seletivo, após fazer o oferecimento das aulas. Então, eu tenho uma aula disponível, primeiro eu tenho que oferecer essas aulas, e aí é um procedimento de atribuição de aula, que não entra no departamento de EGS-DAD, e aí se vocês tiverem alguma dúvida em relação a procedimento de oferecimento de aulas, procedimento de atribuição de aulas, vocês têm que verificar com a CETEC, perfeito? Mas o departamento cuida apenas da convocação. Logicamente que para mim convocar este processo seletivo, ele tem que estar dentro da vigência. O que seria a vigência? Ele tem que estar homologado e tem que estar dentro daquela validade da homologação, que é de 1 ano, ou dentro da validade da prorrogação, caso tenha sido prorrogado aquele processo seletivo por mais 1 ano. Sempre, não há escolha sobre isso. Quando eu faço uma convocação, o candidato licenciado, e mesmo que ele possa ter uma nota menor que o graduado, automaticamente está classificado como melhor lá, licenciado 1, ele tem preferência na convocação. Ele é o primeiro a escolher ali se ele quer ou não aquelas aulas. Então, eu sempre vou convocar de 3 em 3. Existem alguns tipos de convocações que você já conhece, que é a convocação simples, né? Que seria qual? Da sua unidade para você mesmo ali, você vai aproveitar aquele componente curricular para você mesmo, da sua unidade para outra unidade para o mesmo componente curricular, que nós chamamos de convocação para o aproveitamento, perfeito? Aí temos a convocação por equivalência, que seria da sua, você tem um componente X e você precisa do componente Y. Aí você pode pedir uma equivalência para o GFAC, que é da área de CETEC. Eles aprovando aquela equivalência, você pode solicitar uma equivalência, uma convocação por equivalência, tá? Então, você tem esses tipos aí. Logicamente, que a equivalência você tem para a sua unidade e também para outra unidade. Tem esse tipo também aí que você pode utilizar, e a mesma regra. Você pega aquele edital, pede solicitação para o GFAC. O GFAC, autorizando aquela equivalência, você encaminha para o departamento junto com o memorando de autorização da equivalência, e aí a gente faz o procedimento de convocação. Tá bom? Então, só para relembrar aqui o que eu já falei para vocês. O que a unidade vai fazer em relação à convocação? Primeira coisa, oferecer as aulas. Segunda coisa, verificar o tipo de convocação. Se a convocação é normal, aproveitamento ou equivalência. Ela vai solicitar
esse edital de convocação aonde? Dentro do sistema SGECP. É lá que você vai inserir o tipo de convocação, a quantidade de aula, se for equivalência, vai pôr para qual que é o ocupante curricular, e vai inserir o memorando de autorização da CETEC, perfeito? Aí, após o departamento conferir aquela convocação e publicar em Diário Oficial, então vamos lá, pessoal, você só vai enviar e-mail aos candidatos após sair em Diário Oficial aquela convocação publicada. Aí, saiu publicada, é obrigatório, não é optativo, é obrigatório o envio de e-mail aos candidatos. Ah, eu vou mandar só para o primeiro que está convocado? Não, você vai mandar para os 3 candidatos que foram convocados. É obrigatório. Se você não fizer essa fase de envio de e-mail, nós vamos acabar cancelando aquela fase de convocação e tendo que fazer novamente a convocação para que seja feito o procedimento correto, tá? Esta sim é uma fase que você não tem como remediar no sentido de enviar e-mail ao candidato, é obrigatório, tá bom? Após o comparecimento desse candidato na unidade de ensino, vai aparecer lá os 3 candidatos, e aí você vai fazer o quê? O termo de aceite de aulas. Naquele termo de aceite, os candidatos que compareceram vão assinar lá se eles querem ou não a aula, vão assinar lá a quantidade de aulas que eles querem, e depois a unidade de ensino vai validar se aquele vai ser aproveitado ou não, ou se o primeiro foi aproveitado, se foi o segundo. Após feito esse termo de aceite, vocês vão reportar essas informações via SGCP. Como que fazer isso? Dentro do sistema tem o menu termo de aceite, onde você vai pegar aquele termo já digitalizado e encaminhar para o departamento para que a gente possa validar aquele termo e automaticamente encaminhar para admissão o candidato que será admitido. E aí sim você consegue ir no sistema seguir o RH para poder gerar o procedimento de admissão. Tá? Então, esse é o procedimento em relação à convocação. Perfeito? E aqui só relembrando os tipos de convocação, que eu já falei para vocês agora há pouco, né? Vamos lá, só para poder deixar bem claro a situação, né? Então, nós temos a convocação ordinária, que é a convocação normal, que é a convocação mais simples, que é para o ocupante da abertura. Então, tem o ocupante que eu abri e a unidade que abriu, a sua mesma, vai solicitar a convocação. Então, isso é uma convocação normal, ordinária. Aí nós temos a convocação por aproveitamento. O que seria isso? Seria da unidade para uma classe descentralizada, que você utiliza como aproveitamento. Seria da unidade para outra unidade de ensino. Perfeito? Lembrando que o aproveitamento ele é opcional. A unidade que tem aquele processo seletivo pode ou não liberar para outra unidade aproveitar aquele processo seletivo. Lembrando que aí é o próprio diretor da unidade que tem que verificar se ele vai liberar ou não. Logicamente, se ele não liberar, ele tem que ter um motivo, né? Para poder comprovar o motivo, por que ele está negando liberar esse aproveitamento. Tá bom? Aí nós temos a convocação por equivalência, que eu falei para vocês, que automaticamente a equivalência, quem se manifesta é o GFAC, é lá que vai autorizar essa equivalência. O GFAC autorizando, você vai lá no sistema SGECP e informa o sistema, ó, a minha convocação é nesse edital, a convocação é por equivalência, para tal componente, autorização do GFAC e tal, e vai subir junto no sistema esse memorando de autorização do GFAC. A equivalência segue o mesmo procedimento. Ela pode ser equivalência para a sua própria unidade, ou ela pode ser uma equivalência para outra unidade, que seria o quê? Por aproveitamento. Tá bom? E aí encerra essa parte de convocação. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, principalmente a parte de envio de e-mail ao candidato, porque nós temos tendo vários probleminhas em relação a isso. Então, esta fase é obrigatória, o envio de e-mail, e automaticamente no manual você tem até um exemplo de como que você pode enviar esse e-mail para o candidato, tá bom?
Verifique depois no manual lá. Então, aqui, só para relembrar, aquela parte do sistema que eu mostrei para vocês no começo da nossa capacitação da semana passada, que é onde você consegue tirar um relatório de remanescentes. O que é remanescente? São todos componentes que já estão homologados e em validade, aonde você pode aproveitar candidatos dentro da sua própria unidade ou entre você e outra unidade para poder solicitar uma convocação para aproveitamento, tá? Isso aqui vocês estão utilizando bastante. Só esse ano já tivemos aí quase 600 relatórios de aproveitamento de remanescente. Então, é um tipo de relatório que vocês estão utilizando bastante aí para poder se basear aí para fazer uma convocação. E para quem não tem muito conhecimento de como que é o termo de aceite, tá aqui na tela de vocês. Esse é o termo de aceite. Então, automaticamente, vocês podem perceber que no lado esquerdo, da primeira coluna, eu vou ter os candidatos que estão sendo convocados, que já vai vir para vocês preenchido pelo sistema. Ao validar uma convocação, você já recebe isso por e-mail, esse termo de aceite. Perfeito? E aí, no momento que o candidato compareceu na unidade de ensino, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, aceita ou não aceita? Simples. Ah, ele aceitou, ele assina. Ó, olha a coluninha superior aqui, ó, preenchimento pelo candidato. Então ele preenche o número de aulas que ele quer, se ele aceita ou não, e a assinatura. Não importa qual ele é, se ele é o primeiro, o segundo ou terceiro na lista. Todos vão preencher essa lacuna. E aí, o que a unidade de ensino vai fazer? Ela vai validar. Logicamente, se ele não comparecer, ela vai marcar como ausente. E se ele compareceu, mas não foi aproveitado, o que seria isso, pessoal? Então, assim, eu tenho 3 candidatos. O primeiro compareceu, o primeiro aceitou e ele pegou todas as aulas. Eu ofereci 10 aulas e ele falou assim, eu quero as 10. O segundo compareceu, ele aceitou, assinou tudo bonitinho. Automaticamente, ele não foi o quê? Aproveitado. Por quê? Porque o primeiro, que é o que tem a classificação melhor, já pegou todas as aulas. Mas lembrando, não impede do segundo e terceiro candidato se manifestarem se eles querem ou não aquela aula. Porque dependendo do tipo de convocação, se ele não comparece, automaticamente ele exaure os direitos dele dentro daquele processo seletivo para ser convocado novamente. Tá bom? Aqui é uma observação também em relação a esse preenchimento do termo de aceite, né? Quando a escola recebe o termo, ele já vem preenchido com as informações dos candidatos, né? Então já vai o nome do candidato, já vai os dados certinho. Esse aqui que a gente está apresentando para vocês é um escopo né, de como ele é feito aqui. Aí, o intuito é verificar mais essa parte do preenchimento mesmo, tá? Como vocês sabem, antes da admissão, é necessário o encaminhamento do termo de aceite para que o DGSDAD efetive a validação daquilo que aconteceu na sessão de escolha, né? Então, por conta disso, a gente entendeu como interessante apresentar para vocês e delinear essas questões de preenchimento, né? O que seria pertinente ao candidato e o que seria pertinente à unidade de ensino em relação ao preenchimento aqui do termo de aceite. Então, o candidato, né? Resta a ele informar a quantidade de aulas que ele vai aceitar, se ele vai aceitar ou não, e assinar, tá? A parte da unidade de ensino, caso o candidato não tenha comparecido, marcar ausente, caso ele tenha se manifestado favorável ao aceite, né? Ele tenha colocado o sim no aceito, na parte aceito, e ele não será aproveitado porque o candidato melhor colocado já absorveu todas as aulas ofertadas quando da convocação do processo, a escola marcaria aceitou, mas não foi aproveitado. A gente pede atenção no preenchimento, porque assim, o que a gente tem observado é que, né, por conta do trabalho de validação do termos, das quantidades de termos de aceite que nós já validamos, a gente observou que, por vezes, falta o preenchimento de alguma informação que faz com que a gente tenha dúvidas na hora de definir a situação daquele candidato no certame. Por exemplo, às vezes vem lá um determinado candidato
não tem marcação no sim nem no não, e também não tem marcação nem no ausente, nem no aceitou, mas não foi aproveitado, né? Então, o que aconteceu com esse candidato? Qual é a situação dele no certame? Então, aí é necessário, caso ele não tenha comparecido, fazer o xizinho no ausente, tá? Para que a gente identifique que, de fato, após aquela sessão de escolha, realmente aquele candidato ele não compareceu. Então é necessário fazer as marcações aqui de forma adequada para facilitar também essa parte de validação, né, que é realizada pelo departamento, e assim tornar mais célere também a parte de liberação para admissão. Tá? Então o que a gente pede é especial atenção no sentido de verificar o preenchimento adequado, né, conforme os indicativos, as lacunas que constam do termo de aceite. Mais uma coisa que o candidato preenche no momento da convocação é aquela declaração dizendo se ele está ou não em interstício. Perfeito? Essa declaração é muito importante, porque automaticamente, se eu tenho lá 2 candidatos que foram convocados, destes 2, o primeiro lá, que seria o que assumiria as aulas, ele compareceu, ele aceitou, porém ele preencheu essa declaração que ele está impedido de assumir as aulas. Automaticamente, com essa declaração encaminhada junto com o termo de aceite no sistema SGECP, nós aprovamos a convocação, a admissão do segundo, porque o segundo foi lá, compareceu e aceitou. Então, ele já vai para admissão para poder agilizar esse processo. Tá? Então, é obrigatória o envio junto ao termo desta declaração. Não esqueçam de encaminhar essa declaração, porque com ela você consegue agilizar aquele processo que você está fazendo para admissão. Tá bom? Em dúvida, o candidato está ou não em interstício, o candidato está ou não impedido de assumir essas aulas porque ele está naquele tempo interstício. Para quem vocês vão perguntar isso? Não é para o DGS-DAD. Aí já é um procedimento de admissão onde você vai tirar essa dúvida com o núcleo de controle funcional, que é o NCF, tá bom? Apenas você recebe essa declaração junto à convocação para que você consiga agilizar o procedimento. Porém, dúvidas sobre esta declaração específica é com o NCF, tá bom? E aí, vocês vão perceber que pelo nosso fluxo, neste momento, nós acabamos todas as etapas do processo seletivo até a convocação. Agora, vamos passar alguns procedimentos para vocês, gerais, que não tem a ver em si com o processo seletivo, e sim algumas partes acessórias, né? Por exemplo, agora, o SP sem papel. Como é que você utiliza esse SP sem papel? Como é que você vai solicitar? Então, nós temos que lembrar que o departamento, ele possui, no próprio site, no menu lá, você vai lá, no site do departamento, no menu tem lá, SP sem papel, onde você consegue clicar ali, e ele vai mostrar um descritivo para vocês de como você faz cada etapa desse processo seletivo dentro do SP sem papel. Perfeito? Logicamente, nós estamos sempre atualizando também esse site para que sempre tenha mais informações didáticas para vocês. Então, estou com dúvidas sobre algum procedimento SP sem papel em relação ao processo seletivo. Eu quero subir a ficha deu erro, a ficha está com 100 MB, como é que eu faço? Todo esse procedimento tem no nosso site do que você vai fazer ao subir a ficha de inscrição. E se for necessário nós atualizarmos algum procedimento em relação a algum documento, nós vamos fazer aonde? Nesse site, SP Sem Papel, onde nós vamos atualizar e automaticamente você consegue consultar todas as atualizações. Tá bom? Lembrando que o sistema SP Sem Papel, ele é de cuidado de quem? Do CADA. O departamento não criou o sistema, o departamento não gerencia o sistema. É o CADA que gerencia o sistema e tira dúvidas maiores sobre o funcionamento daquele sistema. O departamento só gerou
um material descritivo, onde você consegue ter noção de como fazer cada etapa, para que assim padronize o processo seletivo dentro do SP Sem Papel. Tá? Então, foi esse o papel do departamento, dentro da atividade SP Sem Papel. Então, é mais nesse sentido mesmo, né? Só para complementar, o departamento, né, assim como os demais departamentos, núcleos do RH, a gente não presta suporte à aplicação, ao sistema SP Sem Papel, né? Este sistema, ele é utilizado aí no âmbito das autarquias, das secretarias do Estado de São Paulo como um todo, né? De modo que, da nossa parte, assim, da parte do DGSDAD, nós damos as orientações que são complementares àquelas orientações que ficam a cargo da CADA, né? Na página do Centro Paula Souza, no site do Centro Paula Souza, na parte institucional, lá é possível encontrar todo o material que a CADA disponibiliza em relação ao sistema sem papel, né? Definições, informações e até mesmo material que guia a utilização deste sistema, né? Mas da utilização do sistema como um todo, tá? A parte do DGSDAD, ela resume-se à apresentação de informações necessárias para a autuação do processo lá no Sem Papel, a fim de padronizar, né, aquelas informações inerentes à parte de observação, né? Então, todo documento que é juntado a um documento composto lá no Sem Papel, tem a parte de observação, tem as informações de referência, tem um modelo, que é o tipo de documento que vai ser juntado ao processo, que é o documento composto. Então, essas informações de referência, o departamento ele traz, né, nesse site, né, de acordo no site que a gente disponibiliza, a gente traz as informações de referência para todo tipo de documento que é utilizado na parte operacional do processo seletivo simplificado. Então, essas referências relacionadas ao DGSDAD, vocês vão encontrar na nossa página. Orientações sobre a utilização do sistema como um todo, aí seria na parte institucional, no site do Centro Paula Souza, ou em contato com a CADA, tá bom? Então, para cumprir aquela atividade que nós passamos para vocês em relação ao que nós íamos ver essa capacitação, um item que estava composto lá é quais foram as alterações recentes na operacionalização de certame. Então, vamos visualizar aqui para poder relembrar o que mudou também aí recentemente. Então, em 28/1/2022, nós fizemos uma pesquisa para a unidade de ensino para verificar se nós aumentaríamos ou não o número de candidatos para a prova de métodos pedagógicos. E nessa pesquisa, a maioria votou para aumentar o número de candidatos para a prova de métodos pedagógicos, e aí com isso o departamento fez essa alteração na deliberação que saiu publicada, saiu como deliberação CETEP 79 de 2022, aumentando de 5 para 10, e o que mais foi alterado? Foi alterado também, foi excluído, né, o tempo mínimo para solicitar a reabertura de inscrição. Por quê? Porque dentro da deliberação, esse tempo mínimo atrapalhava um pouquinho na operacionalização da reabertura. Após essa informação ser excluída da deliberação, você vai ter informações dentro do nosso manual e ali sim a gente consegue nos organizar junto com vocês para poder fazer da melhor forma possível essa reabertura de inscrição. Tá bom? Lembrando que a reabertura da inscrição só pode ocorrer se eu não publicar nenhuma outra fase. Eu não posso ter publicado a portaria. Então, abrir as inscrições, verifiquei que eu não tenho o número de inscritos necessários, aí eu faço a reabertura. Não posso publicar nenhuma outra fase antes de fazer a reabertura. Tá bom? Essas alterações que o Luiz contextualizou, elas têm como início de vigência a partir de 28 de janeiro de 22. Então, só recapitulando, os editais de abertura, os certames com edital de abertura publicado antes dessa data, ou seja, antes da vigência da deliberação 79/2022, eles permanecem com as regras até então vigentes, né, as regras antigas, digamos assim, tá? A partir de 28 de janeiro, com a edição da deliberação 79 de 2022,
teve essas alterações aí de 5 para 10 em relação à quantidade de candidatos para a participação da prova de métodos pedagógicos, né? Em que é utilizado ali a questão da nota, né? Do exame de memorial circunstanciado, seriam as 10 melhores notas, né? Aquelas que empatarem naquela 10ª posição de notas do exame de memorial. E também em relação à parte da reabertura, embora não tenha um tempo mínimo, aí a desconsiderar uma certa razoabilidade em relação ao encaminhamento dessa fase para a conferência, né? Então, o que a gente coloca assim, a gente tirou aquela questão que tinha, que seriam a necessidade da reabertura nos 10 dias, contados do último dia, né? Então, aquela parte não consta mais, né? Entretanto, é necessário que a reabertura ocorra antes da fase seguinte, a abertura, que seria atualmente seria a parte da portaria, né, da comissão e da comissão de verificação e da banca examinadora. Então, o que a gente coloca aí tem um certo critério aí em relação ao encaminhamento das reaberturas, né? Ou seja, após o período normal de inscrições, já identificar se haverá ou não essa necessidade, de acordo com a quantidade de candidatos inscritos, se aquela quantidade atende ou não aquilo que a escola entende que é necessário para prosseguir com o certame, tá? E não havendo esse entendimento, se a unidade de repente entende que a quantidade de candidatos inscritos é em número insuficiente, né? Já que tem a questão das avaliações, que isso naturalmente vai trazendo uma diminuição, né, em relação aos candidatos, né? Então, que a escola já verifique essa questão e já proceda com a reabertura, tá bom? Então, vamos relembrar aqui agora algumas questões sobre deferimento de inscrição e depois vamos relembrar um pouquinho sobre convocação. Algumas partes importantes em que sempre há uma dúvida de quem faz a operacionalização do processo seletivo, tá? Deferimento de inscrição. Quem faz é o diretor da ETEC. Ele que é o responsável por deferir ou indeferir a inscrição. Como é que eu vou me basear para fazer o deferimento de inscrição? Atualmente, você só se baseia junto ao formulário. Você pega o formulário de inscrição e com ele você faz o deferimento e o indeferimento da inscrição. Para fazer, logicamente, esse deferimento, você precisa também verificar se o candidato subiu o memorial. Ah, ele subiu o memorial, o documento subiu, pronto. Não vou avaliar a documentação anexada ao memorial. Eu só verifiquei, ó, ele subiu o memorial, tem documento comprobatório? Tem, acabou, posso deferir a inscrição. Posso continuar no procedimento de deferimento. Vou deferir a inscrição. Aí eu vou verificar se ele mandou o memorial. Verifiquei que ele não mandou o memorial. Ele subiu lá um documento em branco. O que você vai fazer? Indeferir a inscrição, porque ele não subiu o memorial com a documentação comprobatória. Lembrando que no próprio manual tem esses motivos de indeferimento. Então, aqui é só para a gente poder relembrar esta fase, que é uma das fases mais difíceis aí no processo seletivo, que é o deferimento. É sempre uma fase que gera um pouquinho de dúvida, tá bom? Essa questão do deferimento e indeferimento, então, assim, em resumo também, aqui também vai entrar a parte, por exemplo, da foto do candidato autodeclarado preto pardo indígena que tem optado pela PD. Então, ele precisa subir a foto dele. Caso, quando da análise das inscrições, para fins de deferimento e indeferimento, a unidade constatar que ele não subiu a foto, subiu um arquivo diferente daquele que deveria ser a foto, aí é uma situação de indeferimento. Então, assim, em relação ao memorial circunstanciado, nós podemos dividir como uma análise de forma e uma análise de mérito, né? A análise de forma é aquela que vai dizer se a inscrição será ou não deferida, tá? E consiste em verificar se ele subiu o memorial, se junto ao memorial tem a documentação comprobatória, mas se analisar o mérito ainda, ou seja, tem a documentação comprobatória, ou ele subiu só a documentação, não subiu o memorial, ele subiu, mas é em arquivo Word, quando na verdade já é de conhecimento que teria que ser um arquivo em PDF. Então, essa é uma análise de forma, verificar se o memorial ele condiz com as diretrizes estabelecidas no edital de abertura. Se estiver ok e as demais questões da inscrição também ok, aí sim
é realizado o deferimento da inscrição, entendimento pelo deferimento da inscrição, e aí sim a banca examinadora vai fazer uma análise de mérito da documentação que compõe o memorial circunstanciado, tá? Então, é apenas para frisar mesmo essa questão, né, que entendemos que é uma questão importante aí, né, ter essa diferenciação, tá bom? É mais nessa ideia mesmo. E também o manual de processo seletivo simplificado, ele traz lá bem detalhado quais são os motivos que ensejam ao indeferimento da inscrição, de que modo essa análise ela é realizada. Tá? Aqui é a parte de convocação, né? Então, a convocação, a gente sabe que para abrir o processo seletivo simplificado por ser cadastro reserva, não há uma necessidade de prévia comprovação do oferecimento dessas aulas aos docentes da unidade de ensino, né? E também aquele oferecimento feito externamente. Então, o processo seletivo por ser cadastro reserva não exige esse oferecimento. Então, aí o processo ele é conduzido. Quando a gente chega numa situação de homologação que eu preciso fazer uma convocação, então aí a unidade precisa verificar antes de proceder com a convocação se há docentes na unidade de ensino, se existem docentes que tenham interesse na ampliação dessa aula antes de oferecer ela via convocação do processo seletivo, tá? Então, tem que verificar se tem docente, seja na unidade, seja em outras unidades, que tem interesse, de repente, em ampliar essa carga horária. Aí, consequentemente, em havendo essa ampliação com o professor já admitido, não haveria mais a necessidade da convocação. Em persistindo essa necessidade, ou seja, não encontrando docentes na unidade de ensino que tem essa possibilidade de ampliar essa carga horária, então aí a unidade vai proceder com a convocação, tá? Aí vai depender do tipo de componente curricular, como explicamos, se a unidade tem o processo, se ela vai utilizar de outra unidade, né, que seria a parte do aproveitamento, tem todas essas questões de variáveis, tá? A importância também da questão do termo de aceite, tá? E do seu preenchimento adequado, tá bom? Tentar ali fazer o preenchimento de acordo com os campos que constam do termo de aceite, como explicamos agora há pouco, tá? A parte da declaração relacionada à parte do interstício, né? Onde sabemos que um contrato por prazo determinado não pode ser firmado dentro de 6 meses, né, de um contrato de mesmo tipo, dentro do Paula Souza, né, que é a questão da legislação trabalhista, tá? E também aquela ocorrência, né, aquela situação que sempre pode acontecer, por exemplo, o candidato ele aceita, ele vai lá, coloca o xizinho no sim, aceita, tudo certo. No curso da entrega da documentação para admissão, né, depois de validado o termo e tudo mais, o candidato desiste, por algum motivo ele desiste. Então, há necessidade de solicitar desse candidato essa desistência formal, tá? A gente coloca aqui como carta de desistência, mas a gente sabe que hoje em dia, às vezes um e-mail ou coisa do tipo, né, desde que o candidato utilize, por exemplo, o e-mail que foi apontado na sua inscrição, para a gente ter certeza que é aquele candidato que está desistindo, né? Então, seriam questões aí que a escola precisa, né, se cercar de documentação, porque são questões que, por exemplo, para startar uma nova convocação depois de um aceite, em tese, porque houve uma desistência, então precisa documentar, porque a gente precisa nós precisamos saber dessa desistência para poder prosseguir com uma outra convocação, poder prosseguir com o certame, ok? Lembrando que essa carta de desistência você vai enviar no sistema SIG-URH quando você vai fazer o procedimento de admissão. O que acontece? O departamento ele vai controlar apenas o termo de aceite. E caso você enviou aquela declaração de interstício, aí sim a gente consegue validar. Após essa etapa, você só vai conseguir ter carta de desistência ou verificou que ele está em interstício, mas ele não informou, aí vai ter que subir um memorando sobre esse interstício, etc., no sistema SIG-URH, porque já saiu da etapa do processo seletivo e foi para a admissão. E aí no SIG-URH você vai subir essa carta de desistência, onde o núcleo de controle funcional vai validar essa carta de desistência, dando a devolutiva para o departamento, para que a gente possa fazer uma nova convocação. Tá bom? Então vamos verificar agora aqui como é que estamos hoje com a situação de concurso público. Vamos lembrar que a última autorização
pelo governador foi no processo 818/2018, onde logo em seguida nós tivemos a pandemia, né? Tivemos a suspensão de qualquer concurso que estava aberto até 31/12/2021, onde nós não conseguimos fazer nenhuma admissão nem dos concursos que estavam em andamento. Então, a pandemia, nesse sentido, atrapalhou bastante, né, o departamento, porque a gente não conseguiu nem solicitar um novo pedido de autorização governamental para poder suprir a necessidade da unidade. Porque, assim, nós sabemos que hoje nós estamos tendo uma leva enorme de processo seletivo simplificado, justamente porque nós não estamos conseguindo ter concurso público. Porque uma vez que eu tenho uma pessoa concursada na unidade, automaticamente a nossa experiência nos mostra que eu vou diminuir aí entre quase 10 processos seletivos simplificados de abertura aí para cadastro reserva, porque aquele candidato de concurso, ele tende a ampliar bastante na unidade de ensino aí as aulas aí, tá? Então nós sabemos hoje dessa dificuldade em relação ao concurso público, nós sabemos de qual é essa consequência. Uma delas nós estamos diariamente tentando suprir com vocês, que é a realização do processo seletivo simplificado, que cada dia está tendo mais. Hoje mesmo, nós estamos hoje no departamento com quase 400 aberturas para conferir e publicar em direito oficial. Então, nós sabemos que um dos motivos é não ter concurso público hoje aí, tá? Nós fizemos, sim, uma solicitação de concurso público, encaminhamos para o governador, via trâmites legais, logicamente, né? Para que seja autorizado esse concurso público. O maior motivo nosso, só para vocês terem ideia, para fazer esse concurso público, nós tentamos demonstrar isso ao governador, foi justamente mostrar, eu quero pegar aqueles professores que estão contratados por prazo determinado, ministrando aula livre, e aí, em cima desse professor, eu vou fazer um concurso público de ampla concorrência, logicamente, para pegar alguém que vai se inscrever no concurso público e substituir esse professor determinado. Então, esse foi o motivo que nós temos, porque nós sabemos que hoje nós temos um número muito grande de professores determinados. Eu peguei, na semana passada, um relatório com o NCF, que é o Núcleo de Controle Funcional, que é responsável pela admissão. Quantas admissões nós fizemos esse ano? E já está em aproximadamente 1.400 admissões. Isso em apenas 4 meses. Só para vocês terem ideia, esse normal 1.400 seria em um ano inteiro a admissão, pelo que eu conversei com o NCF. Então, nós sabemos que precisamos, o mais rápido possível, fazer concurso público para poder diminuir isso aí. Tá? Mas nós temos que levar em conta o seguinte, pessoal. A parte do departamento nós fizemos, que foi o quê? Solicitar autorização governamental. Porém, por trâmites legais, está demorando um pouco mais do que o normal e estamos nessa expectativa aí de ter ou não essa autorização do concurso. Tá, nessa parte aqui é importante a gente recapitular um pouco das questões que giram em torno dessa parte de concurso público, né? Então, desde da edição do decreto 60.449 de 2014, passou a ter essa necessidade do Centro Paula Souza e das outras autarquias, secretarias do Estado de São Paulo, não só o Paula Souza, de obter a autorização governamental prévia para a realização de concurso. Anterior ao decreto, não tinha nenhum dispositivo que obrigava a obter essa autorização, tanto que o Paula Souza realizava concursos antes de 14, né? Poderia lá realizar os concursos, havia um controle de vagas e tudo mais, mas não havia necessidade dessa instrução de um processo especificamente para ter essa autorização. Então, a partir do momento que houve a edição desse decreto, 60.449 de 2014, o Paula Souza ele vinha obtendo autorizações governamentais com certa frequência, né? Então, nós tivemos autorizações governamentais em 2015, 2016, né? Tivemos essa autorização em 2018, né? Que
com a transição, né, de 18 para 19, houve uma transição ali de governo, né, onde houve a necessidade dessa autorização do processo 818/2018, que foi a última, passar pelo crivo do Comitê Gestor de Gasto Público, onde nós tivemos o parecer favorável para a realização de concursos públicos, mas não da totalidade de vagas que haviam sido solicitadas. E isso a gente já está falando de 2019, né, ali por volta de setembro de 19. Então, ali as unidades abriram concursos, alguns foram encerrados ainda em 19, outros continuaram em 2020, só que aí, a partir de março de 2020, como é de conhecimento, né, público notório, né, a gente teve a situação da pandemia. Com a pandemia, nós tivemos, a partir de março de 20, uma série de restrições, né, de várias naturezas, né, vários tipos. Dentre as restrições, que é a parte que diz relacionada mais ao departamento de seleção, nós temos ali a situação, as restrições impostas pelo decreto 64937 de 20, né, e o decreto 65463 de 2021, que nada mais é do que uma continuidade um do outro, né? Então, a gente coloca a partir de março, abril de 20, a gente ficou impossibilitado de solicitar autorização governamental para novos concursos, portanto, houve a vedação de abertura de novos concursos. Os concursos que estavam em andamento, por conta de terem sido abertos lá no final de 2019, eles ficaram suspensos. Algumas unidades já estão, né, no processo de retomada desses certames, algumas já conseguiram homologar e convocar, outras ainda estão em processo, né? Então, essa suspensão, ela perdurou de abril de 20 até 31 de dezembro de 21, tá? Agora, em 22, que a situação ela vem se normalizando, nós realizamos, aí já efetivamos uma nova solicitação, né, um novo pedido para obtenção de autorização governamental, e no momento ele está em trâmite, né, esse pedido está tramitando aí nas demais secretarias que participam dessa parte aí de concessão dessa autorização. Então, pessoal, logicamente que assim que o departamento tiver uma resposta em relação à autorização desses concursos, de pronto o departamento já vai tomar providências para poder encaminhar para a unidade de ensino todo o procedimento em relação ao concurso. Automaticamente, nós vamos preparar um edital de abertura atualizado, manual atualizado, o sistema vai estar atualizado para essa demanda também. Então, nós vamos, junto com vocês aí, fazer esses concursos públicos o mais rápido possível, tá? Lembrando que nós estamos em período eleitoral, então nós não sabemos quando e se vai ser autorizado esses concursos. Caso sejam autorizados, nós vamos ter algumas regrinhas aí para se vamos conseguir ou não admitir esse ano, tá bom? Mas vamos agora para o próximo tópico, que é justamente considerações sobre o período eleitoral. Vamos lá, pessoal. Vocês receberam recentemente aí do departamento um memorando 1/2022 DGSDAD. Neste memorando, demonstra para vocês justamente que vocês só vão poder enviar para admissão candidatos que que passaram por algum edital de abertura que foi homologado até 2/7/2022. O que significa? Eu posso admitir o ano todo? Sim, você pode admitir a qualquer tempo no ano todo qualquer candidato para o processo seletivo, o ano todo. Porém, estou admitindo alguém. A primeira regra é quando que foi homologado? Foi homologado até o dia 2, foi homologado antes do dia 2/7. Aí sim a gente pode mandar a convocação. Foi homologado dia 5/7. Vai ter convocação? Não, não vai ter convocação. Eu só posso convocar para admissão editais que foram homologados até 2/7. Perfeito? É por isso que o departamento está correndo da melhor forma possível para a realização dos processos seletivos que vocês estão enviando. Então, o departamento de GSDAD está correndo da melhor forma possível
para prosseguir com todas as etapas do processo seletivo aí, para que vocês consigam ter capacidade de homologar os processos seletivos até 2/7, tá? Uma coisa muito importante, nós fizemos um levantamento para ter uma expectativa aí, até quando que eu consigo fazer uma abertura de inscrição de processo seletivo para que eu consiga ainda homologar até 2/7. Em nosso levantamento, se nós conseguirmos colocar o processo seletivo com inscrição aberta, iniciando entre o dia 1º de maio até o dia 5 de maio, a inscrição aberta entre essas datas, automaticamente, com a unidade tendo braços de fazer aquele processo seletivo, logicamente, vai ter sim capacidade de homologar aquele processo seletivo que iniciou entre o dia 1 ou 5 até 2/7, você vai conseguir sim homologar. Lógico, se não tiver nenhuma coisa que trave aquele processo seletivo, que tenha recursos, que fique dando problema para a unidade de ensino responder. Então, nós estamos prevendo, logicamente, um processo seletivo comum, que é a grande maioria que nós conseguimos realizar aí, tá bom? Lógico, o que eu recomendo para vocês? Solicitem agora o processo seletivo que vocês precisam. Não deixem para a última hora, porque não quer dizer que você vai solicitar dia 31 de abril, dia 30 de abril, para começar em maio a inscrição, que o departamento vai conseguir dar conta de fazer essa conferência, porque o departamento também tem que ter força e braço para poder conferir aquele edital. Então, se você vai ainda abrir algum processo seletivo, envie ainda essa semana. Esse é um recado muito importante para vocês. Ah, eu preciso abrir processo seletivo? Então envie essa semana, porque se você ficar deixando para a última hora, não vamos dar conta. Lembrando, o departamento está aqui para ajudar vocês, não para atrapalhar. Porém, se vir tudo de última hora para o departamento, nós não vamos ter braços para conferir os arquivos. Então, eu preciso abrir alguma coisa, já faço o levantamento essa semana do que vocês precisam realmente abrir de processo seletivo, do que está faltando ter um cadastro reserva, para encaminhar até quinta-feira agora, ou no máximo segunda-feira que vem, essas aberturas, para que assim o departamento tenha tempo de conferir aquela abertura e mandar publicar. Tá? Eu vou poder abrir processo seletivo após 2/7? Sim, lógico, você vai poder abrir após 2/7. Não tem problema nenhum. Eu posso fazer outras fases do processo seletivo após 2/7? Sim, pode. O que você não vai poder é convocar para admissão algum edital que houve homologação após 2/7. Então, pessoal, deu 2/7, não acabou o processo seletivo. Você consegue fazer outros processos seletivos. Logicamente que você consegue ter mais tempo, porque você vai estar prevendo o quê? Abriu um processo seletivo no dia 10/7, você está prevendo que esse processo seletivo você vai precisar dele para quando? Para primeiro semestre de 2023, tá? Então, isso aí é uma organização que só vocês conseguem ter. O departamento não consegue fazer por vocês, tá? Só vocês conseguem fazer, que é verificar o que você vai precisar ter para 2023. Aí sim, você abre no segundo semestre, tá bom? Também para complementar que essa data de 2/7 de 2022, né, como data limite para homologação dos processos seletivos, a fim de que tenha a possibilidade de admissão ainda nesse exercício, né, em 2022, ela é estabelecida por meio do calendário eleitoral, né, ou seja, uma legislação federal, né, ela é emitida pelo TSE, e ele estabelece que 3 meses antes do pleito, né, do primeiro turno ali da eleição, né, como no caso é uma eleição para governador, então ele estabelece que 3 meses antes do pleito, essa fica sendo como data limite para homologação dos certames, a fim de que tenha a possibilidade de admissão ainda em 2022. Então, ficou estabelecida essa data de 2/7 de 2022 por força deste calendário homologado pela Justiça Eleitoral. Então, é o que o Gerson falou. A culpa não é do departamento de ser até 2/7. Novamente, nós estamos seguindo
algumas regras para poder fazer isso funcionar. Tá bom? Então, sobre a eleição, espero que eu consiga ter respondido qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre esse período eleitoral. Caso tenham mais alguma dúvida, mandem no chat, mandem por e-mail do departamento, tá? Porque é uma situação bem atípica, então nós temos que tomar todos os procedimentos necessários para que a gente consiga ter esses processos seletivos aí, tá bom? Então aqui é só para relembrar alguns links importantes. Logicamente, depois nós vamos disponibilizar para vocês esse PowerPoint para vocês aí conseguirem ter conhecimento de tudo que nós explicamos para vocês, tá? Já estamos chegando ao fim dessa capacitação junto à unidade de ensino, mas não vão embora ainda, tá? Porque nós vamos aproveitar esse finalzinho do tempo para pegar as perguntas que vocês fizeram na reunião passada e conseguir responder aqui hoje com vocês, tá bom? Então não vamos acabar ainda não. Nós temos aí, então, o departamento, o próprio sistema, que é o primeiro link. Temos o manual, que dá etapa por etapa do processo seletivo para vocês. Temos vídeos, entra no site do RH aí, em Videoteca, clica em seleção de docentes. Lá você vai ter alguns vídeos de algumas etapas dentro do sistema. Esses vídeos são especificamente para você saber fazer a operacionalização do sistema, tá bom? Sobre o vídeo, logicamente o departamento está tentando sempre disponibilizar mais vídeos e mais formas de capacitar vocês, tá? Uma delas é a que nós estamos fazendo aqui na semana passada e hoje, mas nós vamos tentar sempre trazer mais conteúdo para vocês aí. Então fiquem à vontade de encaminhar aí depois quais assuntos vocês querem para as próximas capacitações. Eu quero uma capacitação só sobre deferimento, quero a parte prática disso, quero verificar item por item. Eu quero ver como realmente eu abro um processo seletivo. Então, manda para o departamento aí o que vocês esperam para o futuro aí de capacitação. Mandem para o pessoal da equipe de vocês da regionalização da URH. Lembrando que a regionalização da URH, a equipe da regionalização, é uma equipe muito importante dentro da URH, onde vocês conseguem mandar para eles alguns assuntos e eles vão trazer para o departamento esses assuntos para que a gente consiga criar um material e capacitar vocês depois, tá bom? Nós temos também aí, de material de apoio, o FAQ, que na capacitação anterior que nós fizemos uma reunião urgente com vocês, nós já mostramos. Neste FAQ, você tem diversas perguntas dentro dele, aonde você já tem as respostas. O candidato não subiu o memorial, o que eu faço? Ali no FAQ tem o procedimento que você vai fazer. O candidato não subiu o RG, o que eu faço? No próprio FAQ você já tem esse procedimento, tá certo? Temos também um material sobre impedimento, que é um material bem rico do departamento, onde você vai conseguir consultar como é que funciona o impedimento do diretor, se o diretor de serviço está impedido também, todo o procedimento de impedimento está lá. Nós vamos também, no futuro, preparar uma capacitação com o assunto de impedimento, porque impedimento é um assunto bem complexo, pessoal. É um assunto que vai levar aí umas 2 horas para a gente conversar. Então, nossa intenção aí que uma próxima capacitação seja sobre impedimento, para que a gente consiga trazer aí esse assunto para vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora junto com o Gerson aqui? Nós vamos abrir as perguntas e respostas, as perguntas que vocês fizeram, e vamos uma a uma respondendo para vocês das reuniões anteriores, tá bom? Para a organização, nós tentamos separar as perguntas por tópicos, né? E assim conseguir responder todas para vocês. Então vamos lá, primeira pergunta. Na fase de abertura, existe um limite de componentes por edital? Sim, existe. Hoje, para fazer qualquer abertura, é apenas com um componente curricular. E aonde nós fizemos isso? Desde quando e quando que nós informamos isso para vocês? Nós informamos isso no memorando 7 de 2019 e no comunicado do DGSD AD 15 de 2019. Então, foi ali que nós informamos para vocês, a partir de agora,
os editais de abertura são apenas com um componente curricular. Lembrando que o departamento ele não toma nunca nenhuma decisão sozinha. Quando são algumas decisões operacionais importantes, nós sempre tentamos perguntar para todas as unidades de ensino para que elas respondam o que elas querem fazer com aquele processo seletivo, com aquela fase. E uma delas foi esse. Nós perguntamos para vocês se vocês queriam ou não mudar para um componente curricular por processo seletivo, justificamos para vocês o porquê que nós queríamos propor isso, e vocês aceitaram, e com isso nós temos hoje o sistema que vocês utilizam hoje. É por conta de ser um componente curricular que vocês utilizam o sistema hoje o mais completo possível. Tá? Não é perfeito, mas nós tentamos sempre atualizar ele para vocês aí. Aqui é sobre também uma das dúvidas que vocês colocaram para nós, diz respeito à parte do sem papel, né? Especificamente no que diz respeito a subir aquela documentação, né? Que a escola sobe por captura, né? Por documento capturado. A dúvida maior fica em torno da parte do memorial, né? A depender do candidato, o memorial dele pode ter um tamanho que vai superar, né, aquele tamanho de 10 megas que o próprio sistema SP Sem Papel estabelece como tamanho de arquivo, né, o tamanho máximo, o tamanho limite de arquivo para subir via essa modalidade de documento capturado, né. Então, aí foi colocada essa questão, né, colocando que por conta dessa limitação, e a depender da quantidade de candidatos inscritos, a depender da quantidade de memoriais circunstanciados, né, fica uma coisa morosa, né? A gente compreende essa situação, entretanto, há uma situação de limite do sem papel, é obrigatório a autuação do processo pelo sem papel, né? Não tem como fazer de outra forma. Não existe mais a autuação do processo via SP-Doc. O SP-Doc é só para aqueles que ainda existem, né? Hoje, o processo é montado todo de forma digital pelo sem papel, tá? Há uma atualização que nós fizemos em relação a essa parte especificamente sobre subir o memorial, foi colocar que a unidade ela suba no sem papel somente o memorial daqueles candidatos com inscrição deferida, né? Ou seja, a inscrição foi deferida, a escola sobe o memorial, que o memorial faz parte da documentação do processo seletivo, e toda a documentação produzida no certame, toda a documentação produzida em relação a uma admissão, por exemplo, em contagem de tempo, ela precisa compor o seu respectivo processo. Então, entendemos num primeiro momento que não tem como não subir o memorial, mas a gente estabeleceu que a escola pode subir o memorial somente dos candidatos com inscrição deferida, e para aqueles candidatos que tiverem inscrição indeferida, como não há análise do memorial, não há análise de mérito do memorial para eles, a unidade ela pode arquivar essa documentação em pasta apartada, né? Nos seus arquivos lá, manter isso arquivado. É importante que mantenha essa documentação arquivada, porque, eventualmente, se houver uma necessidade de consulta, coisa do tipo, a escola terá condições de encaminhar isso, seja para nós, seja para algum órgão fiscalizador também, tipo o Tribunal de Contas, por exemplo, tá bom? Aí teve, em relação só para complementar uma coisa sobre esse papel. O departamento demonstrou já para o CADA que aquele limite de megabytes por arquivo anexado no sistema era um limite pequeno e que não compreenderia a nossa necessidade real em relação à inscrição ao memorial, que teria que ser um tamanho em megabytes maior. Eles iam verificar se conseguiriam melhorar isso ou não. Só que também é um limite entre o sistema, né, SP Sem Papel, porque o sistema SP Sem Papel não é do Centro Paula Souza, né, é da secretaria, então automaticamente qualquer melhoria nele leva um tempo, tá bom? Então vamos lá. Houveram algumas perguntas em relação à fase inscrição, a inscrição do candidato dentro do sistema nosso. Então vamos lá, a pergunta foi lá, sobre correção de documentos. O candidato precisa corrigir o documento. Esse documento poderia ser tanto o memorial, quanto foto, quanto o RANI. Hoje, atualmente, o sistema e nem o edital de abertura prevê qualquer tipo de correção destas informações após o envio da inscrição. Lembrando que, antes do candidato finalizar a inscrição, ele consegue sim
alterar o memorial, alterar o documento de foto ou o RANI dele, tá? Então, após a finalização da inscrição, atualmente, o sistema não permite que ele corrija essas informações e o próprio edital de abertura não passa nenhum procedimento de como ele conseguiria corrigir essa informação, tá? Nós estamos, sim, como departamento, prevendo uma atualização desse procedimento, porém é uma atualização que pode levar um tempo ainda. Mas nós estamos, sim, prevendo que isso vai ocorrer no futuro. Tá bom? Lembrando que toda essa parte de que ele não vai conseguir subir a informação, que ele não vai conseguir alterar, está previsto na própria ficha de inscrição, onde demonstra para ele etapa por etapa, ó, aqui você não consegue corrigir depois, tá certo, não tá certo? Então, o meu convite para vocês que estão aqui participando é: façam uma inscrição no processo seletivo, verifiquem como que está a inscrição, verifiquem se realmente o problema da inscrição é o candidato ou é o sistema? Porque o candidato ele precisa minimamente ler aquele documento, aquela ficha de inscrição, para que ele efetue o procedimento adequado. Então, eu convido vocês aí que estão participando comigo aqui hoje a fazer uma inscrição no sistema. E, lógico, eu tenho sugestões de melhoria, manda para o departamento. O departamento vai, da melhor forma possível, analisar essa sugestão e tentar produzir essa sugestão, essa melhoria dentro do sistema ou do procedimento. Lembrando que nós não queremos que vocês falem, ó, fazer a inscrição tá difícil. Não, fazer isso é muito simples. Mas deem uma sugestão. Quem sabe com essa sugestão a gente consegue melhorar esse procedimento tanto para o departamento como para a unidade. Tá bom? Hoje, na parte de inscrição, é possível fazer a correção de informações pessoais. Então, a informação pessoal, o candidato ele pode depois baixar um modelo lá dentro do site, onde ele preenche qual informação pessoal ele quer corrigir. O que é informação pessoal? É o nome, o RG e o CPF. E o nome social. Então, essas informações ele consegue, sim, corrigir e encaminhar para a unidade essa solicitação de correção dessas informações. Após a unidade receber essa solicitação de alteração, a unidade deve encaminhar para o departamento DGSDAD para que a gente consiga fazer essa correção no sistema. Tá bom? Então, uma outra questão também que foi colocada é em relação à inscrição de candidato, que ele ainda está cursando lá, ele ainda está em curso lá a graduação dele, né, que seria a graduação, que seria do requisito de titulação para possibilitar ele o deferimento da inscrição, né, no processo seletivo simplificado para um determinado componente curricular. Então, assim, em razão da súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, existe a possibilidade, sim, do candidato estudante ele participar, tá? Como condição, a gente estabelece no edital que ele né, se declare lá quando da inscrição dele que ele está cursando, né? Ele é aluno regularmente matriculado do curso, né? Que é tido como requisito para aquele componente, ou seja, não necessariamente ele precisa estar formado, ele pode estar cursando também aquela graduação, aquela licenciatura para poder participar do certame e ter a inscrição deferida, tá? Então, assim, se não houver mais nenhuma outra situação que seja um indeferimento, o candidato estudante ele pode ter a inscrição deferida, sim, tá? Sobre a questão do memorial dele, né? Por óbvio, se ele está estudando, ele não concluiu. Se ele não concluiu, se porventura ele apresentar no memorial aquele documento demonstrando que está cursando, como não é algo que foi concluído, ele não pontua naquele item específico, tá? Mas isso não significa que ele não vá pontuar, porque o memorial, ele pontua experiência profissional e titulação. Então, eventualmente, ele pode
o candidato pode ter lá uma possibilidade, pode comprovar, de repente, uma experiência profissional naquela área do componente curricular, pontuar na experiência, mas aí ele não vai pontuar porque ele não concluiu o curso de graduação, tá? Então, para pontuar na parte de titulação, na parte de formação acadêmica, no memorial é necessário que ele tenha concluído, que ele demonstre, né, que ele comprove por meio documental junto ao memorial que ele tenha concluído aquele curso. Aí temos lá, o candidato pode efetuar mais de uma inscrição no mesmo edital de abertura? Não, pessoal. O candidato ele só pode efetuar uma inscrição por edital de abertura, porque o sistema valida pelo CPF dele. Caso ele faça mais de uma inscrição com CPFs diferentes, ele vai ser tornado insubsistente aquela inscrição, uma vez que ele não fez o procedimento correto para a inscrição dele. Então, é sempre uma inscrição por processo seletivo. Tá? Outra pergunta da unidade de ensino. As inscrições hoje são online. Poderão ocorrer de forma presencial se a escola escolher? Não. A inscrição atualmente é apenas de forma online. Não impede da unidade de ensino receber um candidato na sua unidade e tirar as dúvidas que ele possui em relação à inscrição dele. A escola, sim, pode esclarecer para ele todas as dúvidas que ele tenha sobre a inscrição, pode, se a escola quiser disponibilizar uma máquina para ele fazer naquele momento a inscrição, pode também, porém a inscrição é de forma online. Essa inscrição de forma online, um dos motivos foi por conta da pandemia, mas outro motivo muito importante é justamente para que a unidade de ensino não tenha que ter um servidor administrativo dentro da unidade esperando o candidato comparecer para fazer a inscrição. Então, isso facilitou também para as unidades de ensino por ser uma inscrição online e automaticamente a gente está conseguindo obter um número muito grande de inscritos aí. Tá bom? Uma outra dúvida também que surgiu é em relação à análise, né? Quando o candidato ele preenche mais de uma titulação lá no formulário de inscrição. Então, assim, por mais que tenha indicativos, orientações, tanto no edital quanto na tela do formulário, a gente observa, né? Vocês também observam aí que o candidato, se ele tem duas graduações, muitas vezes ele insere as duas, né? O que a gente coloca, né? Que já que vai ter uma análise em relação ao deferimento e indeferimento dessa inscrição, ou seja, a análise é feita em relação a aquelas informações que o candidato ele coloca quando dá inscrição, a gente coloca para a unidade verificar se das titulações que o candidato inseriu, se há titulação que esteja inserida no rol de titulações, né, extraídas do catálogo de requisitos para aquele componente curricular. Então, vocês sabem que o edital de abertura, ele é feito por componente curricular e embaixo do componente tem uma série de requisitos de titulações que esses requisitos são extraídos do catálogo de requisitos, tá? Então, aquilo não vem do nada, ele vem de algum lugar e vem do catálogo de requisitos. Quando o candidato faz a inscrição e insere no formulário duas titulações, a unidade ela realiza a verificação daquela informação, verifica se das titulações que o candidato inseriu, se a titulação que esteja inserida naquele rol de titulações. Havendo, aí a unidade pode proceder com o deferimento, desde que ele cumpra as demais questões relacionadas à participação dele no processo, né? Quando a gente fala de deferimento por conta disso, é óbvio, sem prejuízo daquelas outras questões que são necessárias verificar. Questão de memorial, se está dentro do formato do arquivo, a questão da foto, ser optante pela pontuação diferenciada, né? Uma série de outras questões. Especificamente sobre essa parte do preenchimento aí de mais de uma titulação no formulário, ele pode ser deferido desde que cumpra as outras questões também, né, para ter o deferimento, e desde que essa titulação, uma dessas titulações formadas pelo candidato esteja compreendida no rol de titulações para aquele componente curricular. Então, sobre inscrição, até o momento nós tivemos só essas perguntas. Espero que tenhamos conseguido esclarecer para vocês todas essas questões sobre inscrição. No futuro, se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade de solicitar para o departamento algum esclarecimento, tá bom?
Então, a próxima pergunta é sobre horário das provas de métodos pedagógicos. Quais horários eu posso fazer ou não a prova? Então, pessoal, novamente, não é o departamento que colocou uma regra sobre o horário da prova. É uma lei que prevê em quais horários pode ocorrer ou não uma prova. Então, a lei é a 12.142 de 2005. Nessa lei que prevê que as provas deverão ser realizadas no período de domingo a sexta-feira, entre as 8 e as 18. Ah, mas se eu fizer a prova nesse horário, os candidatos não comparecem porque estão trabalhando. Infelizmente, não podemos fazer nada sobre isso. Ou então, excepcionalmente, a unidade de ensino pode fazer a prova aos sábados. Aí, a critério de vocês. Vocês podem fazer a prova ao sábado, no horário estabelecido, desde que cumpra também este mesmo período de horário, tá? Então, vocês conseguem definir isso ou não. Novamente, não é uma regra do departamento, e sim dessa lei, tá bom? Só em complementação, então aí ele já colocou que é por força de lei, né, de regulamentação estadual, essa questão das provas, que sim, ela pode ser feita no sábado. Ao candidato que, por motivo de crença religiosa, ele colocado a impossibilidade de fazer essa prova dentro do horário das 8 às 18, porque ele guarda o sábado, a ele é condicionado a apresentar esse requerimento por escrito, tá? Então, o que pode acontecer? A escola pode optar sim por fazer a prova no sábado, a prova pode ocorrer no sábado entre 8 e 18 horas. O candidato, observando que houve esse agendamento com antecedência, e desde que justificado por motivo de crença religiosa, ele pode protocolar um requerimento pedindo para realizar essa prova após as 18 horas, tá? Se isso acontecer, este candidato ele deverá comparecer naquele horário estabelecido no edital de convocação para a prova de métodos, ele ficará na escola até às 18 horas e a partir das 18 horas ele vai fazer a prova dele, tá? É por questão de legislação. Não podemos nos furtar de cumprir a legislação que é estabelecida, tá? Cumprimento de legislação, ela nunca é opcional, tá? Ela é uma regra, nós temos que seguir, nós somos uma autarquia, tá? O Paula Souza, ele é observado por órgãos de fiscalização, vigiar Tribunal de Contas, eventualmente Ministério Público, então a gente tem que seguir todas as diretrizes, todas as legislações que são estabelecidas, tá? Não tem como fazer de forma diferente, tá ok? Então, de forma geral, algumas dúvidas sobre deferimento e indeferimento de inscrição. Uma delas foi sobre o indeferimento de inscrição, porque o candidato subiu um memorial no formato incorreto. Que o candidato subiu o memorial no formato zip. O candidato subiu o memorial no formato Word. O candidato não subiu a documentação probatória. Pessoal, isso tudo são motivos de indeferimento. Novamente, a tela de inscrição mostra para o candidato que ele precisa subir o memorial no formato PDF, que este memorial tem que ter no máximo 25 megas, que este memorial tem que ter a documentação comprobatória. Então, tudo isso é demonstrado para o candidato no momento da inscrição, fora o próprio edital de abertura. Então, dentro de todas essas etapas, é demonstrado para ele que ele tem que fazer inscrição e quais são os métodos dessa inscrição. Então, não este é o sistema atual. Nós temos que seguir esse sistema porque o próprio candidato tem ciência. Então, nós não podemos, neste momento, receber nenhum tipo de memorial via e-mail, memorial via impressão. O cara foi lá e entregou impresso. Não. É apenas via sistema no ato da inscrição. Banca examinadora. Houve uma pergunta sobre o seguinte tópico.
possibilidade de compor a banca examinadora com o professor contratado por prazo determinado. Então, sobre isso, houveram muitas perguntas sobre essa situação. Eu não consigo compor a banca com o que eu tenho, com o meu quadro de docente, eu precisava colocar um professor determinado. Então, desde 28/1 de 2022, o departamento ouviu vocês em relação a essa solicitação e disponibilizou que vocês consigam fazer a banca examinadora com um professor contratado por prazo determinado. Tá? Então, nós ouvimos as suas reclamações, as suas sugestões, e nós liberamos isso desde 28/1, desde dia 28/1 de 22. E lembrando que todas as atualizações do sistema, atualizações do manual, o departamento encaminha para vocês um comunicado. Tá bom? Em relação a essa parte da possibilidade de participação do professor admitido por prazo determinado na banca, cabe salientar que é excepcionalmente. Tá? Se não houver outra alternativa, portanto, a palavra excepcional por si só ela já dá essa conotação, não havendo outra alternativa daquelas que a unidade já realizava, né, aí pode sim recorrer ao professor prazo determinado, convidá-lo a participar da banca, né. Vai precisar constar justificativa desse uso dessa prerrogativa excepcional, ela vai ter que estar justificada no processo, tá? Então, aí o diretor vai ter que produzir um memorando contextualizando o porquê que na banca examinadora a participação de um professor é admitido por prazo determinado e juntar isso no processo. Não precisa mandar para nós, só junta no processo. Amanhã depois, se houver necessidade de verificar esse processo, verificar essa ação, vai estar lá o memorando informando da razão de ter colocado um professor determinado para participar da banca. Tá bom? Sobre algumas unidades relataram que existe uma complexidade em relação ao memorial circunstanciado, que o candidato se perde, como é que ele vai fazer o memorial, como é que ele vai encaminhar a documentação, como é que ele vai anexar. Então, pessoal, em cima disso, o departamento, desde o ano passado, disponibilizou para o candidato que ele baixe um modelo de um memorial circunstanciado, onde ele preenche as informações desse memorial, com nome, RG, CPF, as titulações, o tempo de experiência. E aí, no próprio modelo do memorial, mostra lá no começo, ao preencher esse documento, os documentos comprobatórios são esses. E aí, automaticamente, o candidato ele tem que subir os anexos que o próprio memorial pede. Então, vamos lá. Exemplo, para tempo de experiência, o que o candidato vai anexar? Então, ele vai anexar uma cópia da carteira de trabalho. Mas só com a carteira de trabalho, pela discriminação da função dele, não consigo comprovar a experiência. O que mais o candidato vai anexar? Ele anexa também uma declaração do órgão que ele trabalhava com as atividades que ele desempenhava. O candidato está querendo comprovar o tempo de experiência como docente, mas está falando lá na carteira de trabalho, mostra para mim que ele é professor, mas não mostra quais são os componentes, quais são as disciplinas. É para isso que tem os documentos complementares. Ele vai anexar lá junto uma declaração de quais componentes, em quais áreas que ele ministra a aula. Essa declaração, logicamente, é da instituição que ele ministra aquela aula, não é dele escrevendo, eu dou essa aula, não. É da instituição, seguindo regras, assinatura, etc. Então, no próprio edital de abertura, no próprio anexo de modelo de memorial, mostra para o candidato o que ele pode utilizar como modelo, o que ele pode utilizar como documentos comprobatórios. Basta que ele faça o quê? A leitura. Se ele não ler, ele não vai conseguir fazer a inscrição correta. Tá? Nós estamos tendo hoje um problema muito grande de inscrição por conta disso, do candidato não fazer a leitura. Então, eles precisam sim ler o edital, ler as informações que mostra para ele na tela, tá bom? Outra pergunta sobre o memorial circunstanciado.
perguntaram assim, ó, o candidato, apesar de ter o modelo do memorial, ele não usa aquele modelo, ele faz um modelo dele próprio. Ele usa lá um documento Word que ele mesmo preenche e anexa documentos. Eu aceito, eu não aceito, eu indefiro ele? Ó, vamos lá. Não há obrigatoriedade da utilização do modelo de memorial circunstanciado disponível no ambiente da inscrição. Não há obrigatoriedade. Contudo, o candidato precisa anexar, no lugar do memorial, documentos e uma discriminação que seja próxima àquele memorial, onde ele vai efetuar toda a documentação comprobatória. Exemplo, ao invés de ele fazer o memorial, ele encaminhou o currículo dele e junto com o currículo ele encaminhou os documentos comprobatórios. É aceito? Sim, é aceito. Desde que ele encaminhou junto o quê? Os documentos comprobatórios. O que acontece algumas vezes é o que o candidato ele encaminhou só o currículo. Só o currículo, e o que ele não fez? Ele não anexou os documentos comprobatórios. Então ele vai ser indeferido porque ele não subiu documentos comprobatórios. Então nós temos que nos atentar sobre isso. Algumas unidades perguntaram sobre procedimentos da banca examinadora, o que a banca precisa ou não fazer, etc. Então, o departamento, é uma pergunta bem específica, o departamento vai pegar esse assunto e vai encaminhar para você depois um conteúdo mais rico. Então, o que a banca faz, em resumo aqui para vocês? Ele pega a documentação que o candidato preenche, junto com o que ele preencheu, e vai analisar. Ele vai verificar cada item daquele memorial e vai verificar se naquele item ele comprovou, ele anexou um documento comprobatório? Ah, anexou, beleza. Então ele pontuou. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, em si, a banca é responsável por essa análise do memorial, junto com os documentos comprobatórios, logicamente. Mas, posterior, o departamento vai produzir um documento mais rico de informação a respeito desse trabalho minucioso da banca examinadora, tá bom? Uma das questões também que nós observamos nas perguntas é sobre a questão de ausência, né, daqueles candidatos ali que são convocados para a prova de métodos pedagógicos, né? Então, as escolas questionaram, apresentaram essa questão, né, de ter lá, às vezes, um comparece apenas, dois ou todos se ausentam, e daí a escola tinha que fazer a convocação novamente, caso tivesse outros candidatos na lista. Então, essa questão foi uma percepção do departamento, né, uma verificação do dia a dia que a gente observou também em relação a essa parte, a essa ausência dos candidatos, que às vezes eles fazem a inscrição no processo seletivo simplificado, não fazem uma leitura ali muitas vezes adequada do edital e mal sabem que tem uma fase do processo que precisa comparecer. Então, nós observamos isso também, né? E por conta disso também que nós fizemos aquela pesquisa que culminou lá na deliberação 79 de 2022, que explicamos, né? Há pouco, onde houve o aumento da quantidade de candidatos convocados, né? Para a prova de métodos pedagógicos, passando de 5 para 10 candidatos. Com isso, em tese, aumenta-se a probabilidade, a possibilidade de comparecimento nessa fase, né? E, por consequência, também uma possibilidade de uma classificação final com uma quantidade de candidatos, tá? Por que 10, né? A quantidade de 10, até o limite de 10, é uma quantidade razoável para permitir que a prova de métodos pedagógicos ocorra no mesmo dia, tá? Em observância ao princípio da isonomia, ao princípio da razoabilidade, tá? Para não, de repente, se a gente aumenta essa quantidade, aí poderia acontecer de candidatos fazem uma prova agora, os outros candidatos vão fazer a prova daqui a uma semana, ou seja, teriam, em tese, mais tempo para se prepararem. Isso pode gerar também questionamentos, tá? Então, tem essa questão também desse ajuste que a gente já está monitorando para verificar se aumenta essa quantidade de candidatos participantes na prova de métodos.
Houve também uma pergunta, pessoal. Não reparem, tá? Nós temos que ler o documento para pegar as perguntas de vocês, então por isso que a gente acaba pausando um pouquinho aqui para poder ler a pergunta e conseguir responder para vocês. Então por isso que a gente tem que olhar aqui, tá? Então houve uma pergunta também em relação aos processos seletivos de 2019. Então, com relação aos processos seletivos abertos em 2019, entendemos que o quê? Que a unidade pode dar andamento a tais processos, porém, se ela verificar que há algo que impossibilite a ela de continuar com esses processos seletivos, ela pode encaminhar para o departamento, ó, eu abri esse processo seletivo em 2019, porém eu ainda não consegui concluir ele. O que eu faço? Nós vamos dar um procedimento para vocês, tá bom? Então encaminhe para o departamento, ó, tenho esses processos seletivos em 2019, eu tenho esses inscritos em cada edital, o que eu devo fazer? Encaminhe para o departamento e o mais rápido possível o departamento vai estar respondendo para vocês. Lembrando que o departamento está, como eu falei para vocês, correndo com todas as fases do processo seletivo simplificado, então automaticamente algumas consultas que vocês estão fazendo ao departamento estão demorando um pouco mais para ser respondida, porque automaticamente nós estamos correndo com as etapas de vocês aí, tá bom? Então, houve novamente pergunta sobre o período eleitoral. Então, só para relembrar, eu vou poder contratar um docente, sim, em 2022, no segundo semestre, porém, desde que o edital tenha sido homologado até 2/7. Então, a homologação precisa ser publicada em DOE até 2/7, para que eu consiga contratar. Eu posso continuar a fazer processo seletivo no segundo semestre? Sim. Você não só pode, você deve continuar com os processos seletivos no segundo semestre. Porém, automaticamente, como eu não consegui homologar ele até 2/7, eu não vou conseguir admitir nenhum candidato deste processo seletivo nesse ano, só em 2023. Então, pessoal, aqui eu consegui responder o máximo de perguntas para vocês possíveis aqui. Tem ainda mais umas 30 perguntas aí que vocês fizeram para o departamento. Lembrando que o compromisso do departamento foi que nós não iríamos deixar vocês sem a resposta. Então, nós temos já o documento aqui com as perguntas. Nós vamos colocar, já temos as respostas também. Então, vamos encaminhar para vocês posteriormente via e-mail todas essas respostas, tá bom? Nós temos a lista de presença, então por isso que é muito importante a lista de presença, porque em cima dessa lista de presença, nós vamos pegar os e-mails de vocês e encaminhar as perguntas e as respostas. Logicamente, vocês vão receber todas as respostas, não só a sua pergunta específica. Então, só por um exemplo aqui, eu tenho aqui um documento Word com 12 páginas, que foram de perguntas que vocês fizeram e as respostas que nós temos aqui já. Então, vocês vão ter que ler o conteúdo do documento inteiro para vocês conseguirem entender aí todas as respostas aí. Perfeito? Acredito que com isso aqui o departamento encerra, tá? A capacitação de hoje. Nós acabamos já o ciclo, como eu falei para vocês, o nosso intuito era mostrar toda a parte do processo seletivo simplificado, tirar também algumas dúvidas pontuais de vocês. Logicamente, não há milagre, né? Então, eu tenho certeza que ainda ficou algumas dúvidas com vocês. Então, fiquem à vontade de mandar para o departamento essas dúvidas, para que a gente consiga tratar. Fiquem à vontade de mandar sugestões do departamento. Quando eu falo sugestões, é o que eu falei. Não é falar, é trabalhoso fazer a inscrição, não. Qual sugestão sobre esse trabalho da inscrição? Que sugestão você tem? Falar é fácil. Traga a sugestão para o departamento, para que assim, junto com vocês, a gente consiga melhorar. Novamente, o departamento está aqui para ajudar vocês, não para atrapalhar. Então, com a sugestão, a gente vai conseguir ajudar ainda mais vocês aí dentro da instituição, tá? Nós sabemos que o trabalho está muito grande, então vamos tentar trabalhar o mais rápido possível. Então, último lembrete.
a abertura de processo seletivo, encaminhem de forma urgente até segunda-feira agora, para que você consiga dar andamento nesses processos seletivos e homologar eles até 2/7, tá bom? O departamento automaticamente, ao fazer a conferência dessa abertura, nós estamos antecipando todas as inscrições, nós não estamos considerando o período de inscrição que você está colocando no sistema. Nós estamos antecipando todas as inscrições. Então, se eu conferir hoje uma abertura, eu estou pondo a inscrição para o dia 13, para o dia 14, não estou deixando para o dia 20 e 25, já estou antecipando para justamente organizar todas as aberturas e quem consiga dar conta com vocês aí, tá? Da minha parte, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Novamente, eu sei que não é fácil dispor de 2 horas para poder fazer uma capacitação. Eu sei que vocês têm outras atividades, mas eu espero que vocês tenham conseguido aí esclarecer o máximo de dúvidas possíveis aí, tá bom? Da minha parte também agradecer, né, a aderência de todos vocês a esse treinamento. Esperamos que a gente tenha conseguido passar para vocês aí um pouco aí de uma forma geral aí da parte do processo seletivo, né? As nuances, as partes mais específicas, enfatizar algumas outras questões. E o departamento fica à disposição de todos vocês aí, seja por e-mail, seja por meio de Teams, tá? Caso precisem trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, permanecemos à disposição. Já antecipadamente aí, muito obrigado aí pela presença de todos. E obrigado novamente aí também o suporte da professora Karen, do professor Wagner, aí, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Luiz, Gerson. Pessoal, obrigada por terem ficado. Agradecemos a participação de todos vocês nos nossos 2 encontros. Reforço o recado do Luiz para que vocês assinem a lista de presença, né? É muito importante, ela está aberta desde as 11h30 e vai fechar 12h30. Por favor, preencham também o link com a avaliação sobre o evento, ok? Não esqueçam, né, que a lista de presença é o que vai garantir que vocês vão receber essa documentação que o Luiz informou. Tudo bem? Então, tenham todos uma excelente semana e nós agradecemos. Até mais!